Amém. Aleluia, tenho tanta coisa para dizer. Aleluia. E não difícil de explicar. Amém. Aleluia. Estamos no nosso seminário de verão, inverno. Aleluia. Seminário de inverno, a cura é para todos. Parece até filme, né? A cura. Oh, glória a Deus, nosso pastor é criativo. Amém, queridos. Aleluia. Então nós estamos iniciando hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o amor e a bondade de Deus. Amém? E para começar, de repente eu vou falar um versículo que você não conhece. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amém, queridos? E Jesus Cristo, Ele vem nesse mundo não somente para morrer pelos nossos pecados, que já é muita coisa, amém? Mas Ele também veio revelar o caráter e a vontade do Pai, amém? Para conhecer o caráter de Deus, para conhecer a vontade do Pai, nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus é a bondade de Deus em manifestação nessa terra, amém, queridos? Então o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora está na terra aquele que é a bondade de Deus em carne e osso, amém, queridos? Então nós podemos conhecer o caráter de Deus olhando para Jesus, amém? E o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11, ele fala: não devemos ignorar os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então, se nós formos ignorantes quanto aos desígnios de Satanás, ele pode alcançar vantagem sobre nós, amém, queridos? E como é que eu posso ignorar os desígnios de Satanás? Sendo ignorante quanto aos desígnios de Deus e os desígnios do diabo, amém? Então não posso ser ignorante, eu não posso ignorar os desígnios do diabo, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Eu preciso saber qual é o desígnio de Deus e qual é o desígnio do diabo. Eu não posso atribuir a Deus desígnios que são do diabo, porque se eu fizer isso, eu estou ignorando os desígnios do diabo, e ele pode alcançar vantagem sobre nós, amém, queridos? E eu gosto muito já desse texto, porque nesse texto, nesse versículo, ele já fala do caráter de Deus, do desígnio de Deus, porque quando ele diz, não podemos ignorar os desígnios do diabo, para que ele não alcance vantagem sobre nós, ele está falando de um homem na igreja, que havia feito mal para com ele, para não dizer a toda a igreja, e a igreja puniu esse homem, a igreja corrigiu esse homem, e agora o apóstolo Paulo diz: agora como vocês corrigiram, vocês foram rápidos e obedientes em corrigir, agora conforte esse homem, perdoe esse homem, porque ele está em excessiva tristeza. Demonstre agora amor para com ele, porque não ignoramos os desígnios do diabo, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se ele continuar nessa tristeza, Satanás vai alcançar vantagem sobre eles, amém? E os desígnios de Satanás não são bons, amém? E eu gosto muito de quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, as pessoas iam até João e eram batizadas, e ele dizia: produzir frutos de arrependimento, ou dizia para aquelas pessoas que haviam aceitado Jesus para se arrepender e demonstrar agora fruto de arrependimento. Então um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro tem fruto, amém, queridos? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 7, no versículo 10, ele fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha o que ele está dizendo, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aquele homem, ele estava em excessiva tristeza, ou seja, aquele homem já estava mostrando o quê? Frutos de arrependimento, que ele estava
estava arrependido. E o apóstolo Paulo diz: demonstre agora amor, conforta esse homem, perdoe esse homem, porque ele já demonstrou fruto de arrependimento, ele já está triste, amém? Já está produzindo fruto. Então vamos trazer ele para a comunhão, para que essa tristeza, segundo Deus, que é um fruto de arrependimento, cause salvação e não morte, porque se ele continuar nessa tristeza profunda, nessa tristeza segundo o mundo, isso vai produzir morte. Amém? Então nós já vimos aqui os desígnios de Deus e os desígnios do diabo. Amém? A tristeza segundo Deus produz salvação, produz vida, e a tristeza segundo o mundo produz morte, porque Satanás, ele é o príncipe desse mundo e o Deus desse século. Amém? Então nós vemos a oportunidade de um homem se arrepender, porque em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, olha só o que ele diz. Romanos 2, 4. Deu uma acelerada, mas eu vou desacelerar. Eu confio. Muita coisa para falar. Vamos lá. Romanos 2, 4, o que diz? Olha o que diz aqui. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então o que nos conduz ao arrependimento? Aquele homem que fez mal para Paulo, aquele homem que havia feito mal para a igreja, que estava em uma excessiva tristeza, ele teve a oportunidade de se arrepender, porque Deus é bondoso. Amém, queridos? Então os desígnios de Deus são bons, ele produz vida, ele produz arrependimento, e os desígnios do diabo produz morte. Amém, queridos? Isso não pode estar confuso em nossas cabeças, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Então foi nesse contexto que ele estava dizendo isso. Se esse homem continuar nessa tristeza, vai produzir morte. Mas vamos demonstrar amor, vamos confortar, vamos perdoá-lo, porque o arrependimento, essa tristeza que produz arrependimento, tem que produzir salvação, amém? E não morte. E esse homem pôde se arrepender, porque Deus é bondoso, amém? Deus, ele é bom, amém? Deus, ele é bom e ele quer nos curar, amém? Essa é a vontade dele para as nossas vidas, amém? Romanos no capítulo 12, versículo 2 diz: para não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para experimentar a perfeita e a boa vontade do Senhor. Então qual é a vontade do Senhor? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? E Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Então a vontade do Senhor sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? Então essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia fala em Mateus no capítulo 8 sobre o homem leproso que chegou diante de Jesus e disse: se você quiseres, você pode me purificar. E Jesus disse: eu quero, fique limpo. E aquele homem ficou limpo imediatamente. Então a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E para se cumprir a bondade do Senhor, a cura precisa se manifestar em nossa vida, amém? Se eu tivesse o poder de colocar a enfermidade e tirar a enfermidade, como você saberia que eu era uma pessoa boa? Colocando a enfermidade ou tirando? Tirando, porque se eu colocar a enfermidade, isso é bom? Não, isso é ruim, amém, queridos? Então a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor não vai colocar a enfermidade em ninguém, amém? Porque a enfermidade não é boa, amém, queridos? A enfermidade não é agradável, amém? Isso é outra fonte, não o Senhor, amém, queridos? Eu quero abrir um texto com você em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Deus é bom, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2. Vou ler com você o versículo 3 e 4. Aleluia. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Olha o que ele diz: isso é bom,
e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Essa palavra salvação é da palavra grega sozo, amém? Que traduzido para o português foi traduzido como salvação e perdeu a riqueza de significado, porque essa palavra salvação ela quer dizer proteção, segurança, preservação e cura. E eu gosto desse texto que eu acabei de ler para você, na nova tradução da linguagem de hoje. Coloca aí para mim, por favor. Olha só o que ele diz. Você está conseguindo enxergar? Amém? Ele diz assim: isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Amém, queridos? Então ele diz que isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Amém? Você sabia que Jesus, em algumas passagens, ele trocava a palavra cura por salvação? Você lembra daquela mulher que sofreu 12 anos de uma hemorragia, que vinha, que acreditava, veste Jesus, eu ficarei curada. Amém? E aquela mulher foi ao encontro de Jesus, uma multidão empurrava Jesus, estava em volta de Jesus, e aquela mulher toca nas vestes de Jesus. Amém? E Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos dizem: mas Jesus, tem uma porção de gente tocando em você aqui, está um tumulto aqui, está um empurra só. Mas ele diz: alguém me tocou diferente, que de mim saiu poder. Aquela mulher, percebendo o que nela havia acontecido, ela se apresentou a Jesus, e Jesus diz: filha, a tua fé te... Mas aquela mulher foi o quê? Ela foi curada. Mas Jesus diz: a tua fé te... E não disse: a tua fé te curou, porque cura faz parte da salvação. Amém? E aí nesse texto aqui, olha só o que ele está dizendo. Volta, por favor. Aleluia. Diz assim: isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. E ele o quê? E ele o quê? Ele quer que todos sejam curados, porque salvação, que cura faz parte da salvação. Ele quer que todos sejam curados, é a vontade dele. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Ele quer cura para todos, meu irmão. Ele quer isso, é a vontade dele. Amém? O desígnio dele é esse. Amém? É bom, ele quer te curar. Ele não vai pensar: talvez eu vou te curar. Não, querido, ele quer te curar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu gosto do testemunho dos anjos também, que diz em Lucas, no capítulo 2, no versículo 13 e 14, eu quero ler com você esse texto. Lucas 2, 13 e 14, ele está aqui. Olha só o que ele diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia. Era uma multidão de anjos, era uma multidão do exército celestial. Não era um anjinho não, meu irmão. Era uma multidão, era anjo para mais de metro. Amém? E ele diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, olha o que ele diz: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens, a quem o quer? Ele quer mal. A quem ele quer? Então o que o Senhor quer a respeito do homem? Ele quer o mal? Ele quer o quê? Bem. E cura é boa ou é mal? É boa? Amém? Você está com dúvida? Aleluia. A cura é boa, meu irmão. Então essa é a vontade do Senhor para os homens. Ele quer bem do homem, querido. Ele quer o meu e o seu bem. Amém? E a enfermidade não está no pacote da bondade. Amém? Não está. Então Deus não tem propósito nenhum com a enfermidade. Ele quer o bem do homem. Ele quer o meu e o seu bem. Aleluia, queridos.
E aí Pedro, ele diz para nós desejarmos ardentemente o genuíno leite espiritual para crescermos na salvação. Salvação é o quê? Cura, proteção, segurança, amém? Ele fala para te desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para crescermos na salvação. E nos dá uma condição no próximo versículo: se é que tens experimentado que Deus é bondoso. Amém? Precisamos provar e ver que Deus é bom, amados, para crescermos em cura, crescermos em prosperidade, crescermos em proteção, crescermos em segurança. Amém, queridos? Deus, Ele é bom, queridos, e Ele não mudou com o tempo. Eles eram Deus mais ou menos, era meio mais ou menos, foi melhorando um pouquinho, agora até que Ele é legalzinho. Não, querido, Ele é imutável, Ele sempre foi bom e sempre vai ser bom. Se Ele muda, Ele não é Deus. Amém, queridos? Ele é imutável. Amém? E eu quero abrir contigo em Atos, no capítulo 17. Atos 17. Atos 17. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Deus é bom. Você está certo disso? Oh, glória. Atos 17, versículo 29, ele diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhada pela arte ou imaginação do homem. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus não é fruto da sua imaginação. Deus, Ele não é o que você acha que Ele é. Amém? Nós vemos muitas doutrinas de homens dentro da igreja, porque pessoas dizem: mas eu acho isso, eu acho aquilo, mas eu acho aquilo outro. Deus não é o que você acha. Deus é o que Ele é. Deus é o que Ele diz que Ele é. Não é o que você pensa que Ele é, não é o que você imagina que Ele é. Amém, queridos? Às vezes a gente acha também que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. Idolatria não é isso, pastor? Não, idolatria é isso, você se prostrar diante de uma imagem, isso é idolatria. Mas por uma pessoa esculpir uma imagem, onde primeiro essa pessoa formou essa imagem? Na sua mente. Ou seja, então o que é idolatria? É quando você tem uma imagem de Deus diferente daquele que Ele é. Amém, queridos? A Bíblia, ela diz que Jeová é Rafá. O que isso significa? Eu sou um Deus que sara, eu sou um Deus que cura as suas enfermidades. Agora, se você falar que Deus põe enfermidade, o que você está fazendo? Você está criando uma imagem de um Deus diferente daquele que Ele é. Isso é idolatria, não é o Deus do grande eu sou. Porque Ele disse que é Jeová Rafá. Ele não é fruto da sua imaginação, não é o que você pensa, não é o que você acha. Ele é o que Ele diz que Ele é. Ele já disse: eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que cura as suas enfermidades. Então é prego batido, ponta virada e acabou o assunto. Queira pensar você de forma diferente ou não, Ele é o Deus que sara a enfermidade, e nele não tem nenhuma sombra que amanhã vai mudar. Não vai mudar nunca, Ele é imutável, é o Deus que sara as nossas enfermidades e cura as nossas feridas. É o Jeová Rafá, meu irmão, e Ele te cura aí agora onde você está sentado. Aleluia! Agora, nesse exato momento, eis, aleluia, meu Deus do céu, fiquei nervoso. Amém, queridos? Mas você pode pensar na tua mente aí, e Jó? Mas Jó, às vezes Jó é bengala de crente, né? Misericórdia, Jó. Aleluia, tadinho de Jó. Amém, queridos? Não podemos fazer de dito de pessoas, queridos, que tinham uma aliança inferior à nossa, que não conheciam o caráter de Deus, que não conheciam os desígnios de Deus, nem os desígnios do diabo, que Satanás alcançava vantagem
sobre a vida deles, porque não conheciam os desígnios de Deus, e nós fazemos os ditos deles o nosso mesmo dito. Amém, queridos? Aleluia. Sabe que a Bíblia é uma verdade, mas nem tudo que está na Bíblia é verdade? Me confundiu. Porque nem tudo que está na Bíblia foi Deus que falou. Às vezes a Bíblia só narra a palavra de personagens. Amém? Então nem tudo que está na Bíblia é a verdade, são pessoas falando. Amém? Aleluia. O livro de Jó tem muitos personagens falando. Amém? Sem palavras de conhecimento. Amém, queridos? Aleluia. Para entendermos Jó, a primeira coisa que a gente precisa entender, se você pegar uma Bíblia cronológica, você vai ficar assustado. Porque na sua Bíblia, Jó vem antes de Salmos. Mas se você pegar uma Bíblia cronológica, Jó vai vir dentro do livro de Gênesis. É muito provável que a história de Jó aconteceu e ocorreu quando Abraão ainda era um moço. Amém, queridos? Ainda era um moço, ainda era um jovem rapaz. Amém? E o que foi tirando o homem do império de Satanás, das garras de Satanás, foram as alianças. Então, que aliança Jó tinha com o Senhor? Somente a aliança que foi feita lá com Noé, no qual o Senhor falou que não ia destruir mais o povo. Amém? Depois nós vemos a aliança feita com Abraão, no qual o Senhor disse que ia abençoar todas as nações. Depois nós vemos a aliança feita com o povo de Israel. Se o povo guardasse a lei, ele ficaria guardado. E depois nós vemos a nossa aliança, a superior aliança, no qual nós somos tirados de um império de trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Agora aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Na nossa aliança nós somos tirados totalmente dele. Agora ele não tem nenhuma arma contra nós, porque ele foi despojado, amém? Por todo principado e potestade foi despojado. O Senhor triunfou sobre ele na cruz, amém? Então ele não tem arma mais contra nós. Então isso foi na aliança que nós temos hoje com o Senhor, com ele, amém? Mas Jó não tinha essa aliança. Amém? E você lembra quando Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e dá o domínio sobre tudo aquilo que Deus havia feito, sobre as aves do céu, os répteis da terra e o peixe do mar. O homem foi criado cheio de autoridade. Amém? Só que em Gênesis capítulo 2, versículo 17, o Senhor disse para o homem não comer de uma árvore específica no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente ele morreria. Certamente ele morreria. Eu sempre caio nesse versículo. Certamente morreria, ou morrendo, morreria. Morrendo, morrerás. É a mesma palavra no original ali. Amém? Morrendo, morrerás. Fala da morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte física, que é a separação do nosso espírito do nosso corpo. Então Deus dá essa ordem para o homem. Só que em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos o homem desobedecendo a Deus e obedecendo à serpente, e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E ele se separa de Deus como Deus havia dito. Amém? E o homem passa a estar agora no império de trevas. Efésios capítulo 2 diz que outrora nós andávamos manipulado, controlado, dominado pelo príncipe desse mundo. Amém? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então o homem passou a andar dominado, manipulado, controlado pelo príncipe da potestade do ar, do próprio capeta. Então o homem passou a estar no seu império. Amém, queridos? E toda a autoridade que ele via ganho, o homem havia ganho, agora ele entrega a Satanás. Romanos 6,16 diz: aquele que nós obedecemos, nós nos tornamos servos. Então o homem passa a ser servo de Satanás, está no seu império, manipulado, dominado e controlado por ele. Amém? E foi somente as alianças que veio tirando o homem das garras de Satanás. Amém? Então essa era a condição de Jó. Agora vamos ler Jó, versículo 1, capítulo 1. Amém, queridos? Jó, capítulo 1. Jó estava aqui, nessa situação. A única aliança que tinha era a aliança com Noé. Amém? Aleluia. E aí no versículo 6 de Jó, capítulo 1, diz assim. Você chegou? Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu gosto que o Rodrigo diz aqui:
veio também Satanás entre eles. A Satanás aqui, o acusador, o Satã, amém? Já veio aqui para acusar, amém? E já veio aqui acusar. E o Rodrigo fala algo muito interessante, que ele fala assim, e também veio Satanás. É como um convidado indesejado. Quem foi naquela festa? Ah, foi João, foi Maria e também foi Tiago. E também foi Tiago. Vou usar o Tiago. E também foi Tiago, ou seja, veio João, veio Maria e também Tiago. Assim, indesejado, foi assim que Satanás fez. Então, os filhos de Deus apareceram e também o capeta, e também Satanás. Ele foi lá o quê? Ele foi acusar. Ele foi lá acusar. Não é esse Tiago aqui não, gente. Aleluia. É outro. É outro Tiago, isso aqui é gente boa. Amém, queridos? E também ele apareceu. O que ele veio fazer aqui? Ele veio acusar. Como assim? A terra é minha, ela me foi dada e tem gente que te adora? Tem gente te servindo? Tem gente oferecendo sacrifício a você? Como assim? Então ele foi ali acusar. Amém? E aí no versículo 8 ele diz assim, nesse mesmo texto: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Está observando ele, né? Por isso apareceu aqui, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou porventura de graça Deus que Jó está te temendo? Não é de graça não. E aí ele continua a dizer, no versículo 10: acaso não o cercaste com sebe ou com muro, ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os bens se multiplicaram na terra. Observa que Deus não tinha uma aliança de bênção com Jó, só veio em Abraão, mas ele já abençoava a Jó. Amém? Um Deus bom. Amém, queridos? E aí ele continua a dizer no versículo 11: estende, porém, Satanás está dizendo, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Amém? Satanás está mandando Deus tocar, amém? Mas Deus não toca, amém? Não é Deus quem toca em Jó. E aí no versículo 12 ele disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da sua presença. Amém? Deus aqui estava permitindo a Satanás tocar em Jó? Não, Deus só estava constatando algo. O homem estava no seu império, o homem havia escolhido servir ao diabo voluntariamente quando desobedeceu a Deus. Amém? Então o Senhor não estava permitindo, Deus estava constatando algo, mas o Senhor diz: não toca na vida dele, porque essa aliança eu já fiz, que o homem não vai ser mais destruído. Amém? Na vida você não toca. Amém, queridos? E aí nós vemos Jó, nós vemos o amigo de Jó, nós vemos a mulher de Jó atribuindo a Deus que aquilo que estava acontecendo com ele era desígnio de Deus. Amém? Ou seja, eles não estavam considerando, ele era ignorante quanto aos desígnios do diabo, e Satanás estava alcançando vantagem sobre ele, porque ele atribuía os desígnios do diabo a Deus. Amém, queridos? E ele diz: Deus me deu, Deus tomou, misericórdia. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. No saí do ventre da minha mãe, Jeová, e não voltarei para lá. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Misericórdia. Amém? A mulher de Jó, os amigos de Jó, atribuindo a Deus o que estava acontecendo com ele, mas não era Deus que estava tocando nele, era o diabo, mas ele atribuía a Deus o que estava acontecendo com ele. Só um amigo de Jó, o mais novo, que foi o último a falar, que não atribuiu a Deus o que estava acontecendo com ele. Então, depois de todo mundo falar, o problema é que a gente termina em Jó 1, Jó 2 e acabou de ler. Não lê mais, até porque tem um negocinho, os amigos falam que dá até cansaço, né? Os amigos de Jó falando, amém? E aí só que quando chega no capítulo 38, o Senhor vai falar. Está todo mundo falando, agora eu vou falar. Agora você vai me escutar. Vamos lá, escuta Deus falando agora aí.
Aleluia. E aí em Jó no capítulo 38, Deus não estava calminho não. Deus aqui quer bater um papo com Jó. E aí ele vai falar com Jó no capítulo 38. Marca isso na sua Bíblia, para quando alguém falar de Jó, você já ter o argumento. Amém? 38:1 diz assim: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Já começa o papo assim, meu irmão. E aí no 3 ele diz: cinge, põe de pé, pôs os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Quem lhe pôs a medida, se é que os sábios? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Ele vai discorrer agora 4 capítulos sobre a criação de todas as coisas. Você é o cara, você é o sabichão, fala que sabe tudo. Então me fala aí onde você estava quando eu comecei a criar todas as coisas. Me diz aí, já que você é o cara. Amém? Você está obscurecendo os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Está dizendo que eu dou e que eu tiro. Isso não é o meu desígnio. Esse é desígnio de outro. Satanás está alcançando vantagem sobre você, porque você está ignorando os desígnios de Deus, atribuindo a ele desígnio que é do diabo. Amém? E aí quando chega no capítulo 42, depois de Deus falar, Jó volta a falar. Amém? Jó volta a falar, e aí ele vai falar. Jó capítulo 42, versículo 1. Você chegou? Olha só o que ele diz. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre os conselhos, ou o desígnio, é a mesma palavra? Na verdade falei o que não. Amém? Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não. Então Jó, ele assume o que ele falou de Deus foi palavras sem conhecimento. O que Jó disse se escreve? Não. O que Jó disse é verdade, porque ele mesmo diz que falou sem palavra de conhecimento. Então não podemos, crentes, ficar falando: mas Jó, Deus deu, Deus tomou. Não, Jó não sabia o que ele estava falando. Ele mesmo reconhece: Senhor, me perdoe, eu falei sem conhecimento, eu obscureci mesmo seus desígnios. Amém? E aí ele continua no versículo 4: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pois me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Amém? E aí no 10 ele diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo quanto antes possuía. Então Deus deu, quem tomou? Satanás. E o que Deus fez? Deu em dobro. Amados, se você reconhecer os desígnios de Deus que são bons, você vai receber dupla honra. Queridos, você é guardado pela bondade de Deus. Aleluia. Eu gosto do que o salmista Davi, ele diz em Salmos, no capítulo 27, Salmos capítulo 27, o salmista Davi, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, no versículo 13, 14, 12, 13, ele diz assim: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha essa versão que eu gosto de ler, a Bíblia Livre. Diz assim: certamente, no versículo 13, certamente já teria perecido se não tivesse crido que verei a bondade do Senhor na terra dos seres viventes. Davi estava ameaçado, amém, na pressão. Ele: não vou ficar pressionado, porque eu vou ver a bondade de Deus se manifestar na terra dos seres viventes. Meu querido, você pode estar sendo pressionado de um lado, pressionado do outro, a bondade do Senhor te guarda. Amém? A bondade do Senhor, você é guardado pela bondade do Senhor.
Aleluia. Isso me faz lembrar também de outras pessoas que não conheciam os desígnios de Deus e atribuíam desígnios ruins a Deus, desígnios que são do diabo. O povo de Israel, o Senhor livra o povo de Israel do cativeiro de Faraó, amém? Na noite quente, na noite fria, ele botava uma coluna de fogo no deserto. Na manhã quente, ele colocava uma nuvem para trazer refresco. Amém? Dava o maná, quando o povo estava enjoado do maná, ele dava carne. Ele sustentava o povo com cuidado do povo. Amém, queridos? Só que o Senhor desejou se manifestar ao povo no Monte Sinai. E quando ele se manifesta ao povo no Monte Sinai, com relâmpagos, com trovões, com clangor, com trombeta, o povo diz: Moisés, fala tu com Deus e você fala conosco para que a gente não morra. Amém? Um Deus bom que fazia o bem para aquele povo. O povo não reconheceu a bondade de Deus e fala: Moisés, fala tu com Deus, pelo amor de Deus, e fala com a gente, porque a gente não quer morrer. Amém? Só que em Êxodo, no capítulo 33, Moisés, ele conhece a bondade de Deus. Amém? E ele pede para ver aquela glória. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 17, aquela glória que se manifestou no monte, com relâmpagos, com clangor, com trombeta, Moisés pede para ver. Amém? Como assim? O povo com medo da glória de Deus e Moisés pedindo para ver a glória de Deus, a presença de Deus. Amém? E aqui em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 17, você chegou? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que mostres a tua glória. Moisés pede para ver a glória de Deus, e respondeu o Senhor: farei passar toda a minha... O quê? Aquela glória era o quê? A bondade do Senhor. Aquela glória que estava manifesta no Monte Sinai era a bondade do Senhor. Amém? Só que aquele povo não conseguia entender a bondade do Senhor, porque Deus era muito grande, Deus era muito poderoso para eles. Amém? Então eles não conseguiam entender a bondade de Deus por conta da sua grandeza, da magnitude do Senhor. Eles não conseguiam entender que aquilo tudo lá era somente a bondade do Senhor. Não era para temer, era para ter confiança, porque a bondade do Senhor nos guarda. Amém? Eu não vou temer, Davi dizia, porque eu creio que a bondade do Senhor vai se manifestar na terra dos seres viventes. E é desse jeito, meu irmão, a bondade do Senhor já se manifestou na terra dos seres viventes. Amém, queridos? Eu gosto de usar uma analogia, uma figura, um exemplo do peixe do aquário. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Amém? Você tem um aquário, você tem uns peixinhos, você ama seus peixes, amém? E você alimenta os peixes na quantidade certa, senão ele come e morre, amém, queridos? Você limpa o aquário, você tira o cloro, você faz tanta coisa no seu aquário, porque você ama os seus peixes, amém, queridos? Mas você é bom para os seus peixes, você quer o bem dele. Mas quando você chega assim no aquáriozinho para ter um tipo de relacionamento com ele e toca no vidrinho, ô peixinho bonitinho, ele pum, mete o pé e vai se esconder debaixo de uma conchinha. Por quê? Porque ele não entende a sua bondade. Por quê? Porque você é muito grande, você é muito poderoso para ele, então ele não consegue entender a sua bondade. A única maneira de você entender a bondade do peixe é você se fazer peixe, é você entrar dentro do aquário. Amém, querido? E aí 1 João no capítulo 1, no versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua... O quê? A sua glória, aquela glória que estava no Monte Sinai, que as pessoas tinham medo, que Moisés entendeu que era a bondade dele, agora se faz carne e recebe o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E aí em João 10:10 ele diz: o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Isso é coisa do capeta. Eu vim dar
sou a bondade de Deus em carne. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos porque Deus era com ele, queridos. Ele é a bondade de Deus, se manifesta. Agora você consegue entender a bondade de Deus, porque a bondade de Deus se faz carne. Ela entra dentro do aquário. Agora você olha para Jesus e você conhece a bondade de Deus. Amém? E você é guardado pela bondade do Senhor. Amém? Porque aquele que nasceu de Deus, a bondade do Senhor te guarda e o maligno não te toca. A bondade do Senhor já se manifestou para te guardar. Você é guardado pela bondade do Senhor. Oh, meu Deus do céu! Você é guardado pela bondade do Senhor. Oh, misericórdia, Jesus. Ajuda nós. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Você é guardado pelo Pai. Você é guardado pela bondade de Deus. Deus, Ele é seu Pai, querido. Deus, Ele é seu Pai. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 9, que Deus, Ele é Pai do Espírito. Deus, Ele é Pai do Espírito. O que isso significa? Significa que você não tem poder de gerar Espírito. Amém? É Deus que gera o Espírito quando ainda está em formação, ainda de um grão de um arroz. Mas você vai fazer a ultra lá, o corpo ainda não tem nada do corpo. Mas quando você faz a ultra, você escuta porque a vida já está lá. Deus já soprou o fôlego de vida, Ele já gerou o Espírito. O que falta agora? 9 meses você formar o corpo. Porque o Pai do Espírito já formou o Espírito. Amém? Ele já formou, agora você está dando forma. Amém? 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 No corpo, fisicamente, ele parece com você. É a sua cara. Mas o Espírito é a cara de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Como é que tu me prova isso? Jesus. Amém? Em Hebreus, no capítulo 12, diz: ao entrar no mundo, falando de Jesus, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. Dizendo que Jesus entrou na plenitude do tempo na terra e foi formado um corpo para ele. Nós temos exemplo de João no capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Amém? E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra. Então e Deus é Espírito, a palavra era o quê? Espírito. Amém? Só que no 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito Pai. Amém? Ele habitou entre nós pelo ventre de quem? De Maria. Maria gerou o quê? O corpo. Maria não gerou o Espírito, porque o Espírito já existia desde o princípio. Amém? Então, para ele entrar no mundo, Maria concebeu um corpo. Amém? Então nós não geramos Espírito, nós geramos o corpo. Amém? Então nós somos pais terreno, Deus é Pai eterno. Amém? Deus é Pai eterno. Enquanto esse Espírito durar e que é eterno, Deus é Pai. Amém? E você é pai do corpo. Amém? Só enquanto o corpo não virar corruptível, você ainda vai ser pai, mas depois que ele virar incorruptível, já era. Você já não é mais pai. Amém? E lá em Mateus, ele diz assim no capítulo 7, se não me falha a memória, diz: qual é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar uma serpente. Amém? Se vós sois maus, sabe dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais eu. O que ele está dizendo ali? Que ele é melhor do que nós. A língua portuguesa não me permite, mas eu vou dizer: Deus é mais bom do que você. Se falar melhor é estranho, mais bom é melhor. Amém, querido? Ele está dizendo que ele é mais bom do que nós, que ele é melhor do que nós. É isso que ele está dizendo. Amém? Se vocês não sabem, vocês não são capazes de dar coisa ruim para o vosso filho, quanto mais eu que sou melhor do que vocês. É claro que hoje nós não somos ruins, amém, queridos? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos menores do que Ele. Ou seja, Deus ainda continua sendo mais bom do que nós. Amém? Ele é melhor do que nós, o Senhor é melhor do que nós. Amém, queridos? E eu sei o que você faz quando o seu filho te desobedece. Você espera ficar uma noite bem fria, igual essa que passaram aí. Essas duas aí.
Ele te desobedeceu, o teu filho desobedeceu, ele vai ter que pagar. Vou botar ele lá fora na friagem para ele dormir, para ele pegar uma dor de cabeça, uma dor de dente, um resfriado, uma pneumonia, uma tuberculose. Se eu pudesse botar um câncer nele. Não é assim que você faz quando você precisa corrigir seu filho? Como você pensa assim de Deus? Que é Pai do Espírito, que é Pai eterno como você é Pai. Quando você vê o seu filho enfermo, você é capaz de trocar o lugar com ele, mas não precisa Pai do corpo, porque o Pai do Espírito já trocou. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz está sobre ele, e pelos golpes que o feriram, nós fomos sarados. Ele nos viu enfermo e não se agradou, e trocou o lugar conosco, se identificou conosco e nos substituiu, amém? Ele sofreu em nosso lugar, ele trocou o lugar conosco. Ele é um Pai bom, é um Pai de amor. Você pode ficar de pé? Ministério de música, aleluia, oh glória.